Meu nome é Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu nasci em Pará de Minas, mas digo que não sou de Pará de Minas, eu sou de Papagaio. Porque eu só nasci em Pará de Minas e fui para Papagaio e fui criado lá na minha infância toda. Meu pai era um caminhoneiro que fazia transporte de manteiga de Pitangui, Papagaio para o Rio de Janeiro. E minha mãe era uma doméstica, onde cuidava da casa, mas sempre foi uma grande leitora. Eu nasci em 1944. Né? Meu pai é Geraldo Queiroz, minha mãe Maria Campos de Queiroz. E nós éramos 6 irmãos, 2 homens, 4 mulheres. Nós fomos criados distante um do outro, porque minha mãe morre muito jovem, minha mãe morre com 33 anos, e meu pai casa a segunda vez. E a partir do segundo casamento, nós somos separados um do outro, cada um vai para a casa de um parente. Eu vou para a casa do meu avô, em Pitangui, moro com ele um certo tempo, depois vou para colégio interno e passo o resto da vida estudando fora e sem um lastro familiar muito grande, e só mais tarde é que nós, irmãos, nos encontramos. Meu avô teve uma importância muito grande na minha vida. Toda a vida eu fui muito próximo dele, Joaquim Queiroz. Meu avô nunca trabalhou, ele cultivava por excelência a preguiça. E ele ganhou a sorte grande na loteria e nunca mais fez absolutamente nada a não ser levantar de manhã, vestir um terno, uma gravata e debruçar numa janela e olhar o povo que passava. E meu avô tinha como hábito escrever tudo o que acontecia em Pitangui nas paredes da casa. Era uma casa colonial grande. E tudo que acontecia na cidade, quem casou, quem viajou, quem visitou, quem morreu, ele escrevia nas paredes da casa. As coisas da família também. Minha avó, que perdeu a agulha, que quebrou o serrote, tudo ele ia escrevendo nas paredes. Ele dizia que a casa era dele, ele fazia o que ele queria. E eu aprendi a ler nas paredes da casa do meu avô. Dessa época eu devia estar com 4 anos para 5 anos, que eu sou alfabetizado pelo meu avô. Eu ficava olhando o que ele escrevia nas paredes, perguntava o quê, e repetia o que ele escrevia nas paredes. Eu escrevia no muro do quintal com carvão. E aí aprendo a ler e escrever com ele. A literatura para criança naquele tempo era os contos de fada ou Vida de Santo. Não tinha uma produção brasileira de literatura naquele tempo para criança. A grande leitora era minha mãe lia muito, e eu lia também os livros que ela lia, que era A Tuti Negra do Moinho, era Mulheres de Bronze, era Cidadela, do Crone, eram livros para adulto que eu lia também. Não tinha literatura para criança. Depois, quando minha mãe morre, eu estou com 6 anos de idade e eu vou ficar com esse meu avô. E fico com ele até eu entrar no curso ginasial. Naquele tempo tinha o curso ginasial. Eu fui estudar interno em Divinópolis, num colégio francês, no ginásio São Geraldo. E lá eu fico durante um tempo grande, interno no colégio. Nas férias eu tanto ia para a casa do meu avô, ou voltava para Papagaio, para a casa do meu irmão, que já era mais velho do que eu, e morava lá. Eu venho para Belo Horizonte depois de passar por Juiz de Fora, que eu estudo em Juiz de Fora também, interno, no convento dos dominicanos. Fico no convento um período dos dominicanos, depois eu venho para Belo Horizonte, uns 20 anos. O ginasial eu fiz em Divinópolis, no ginásio São Geraldo. Depois eu vou para os dominicanos, eu faço o clássico. E depois eu venho para Belo Horizonte.
começo a trabalhar já no Instituto de Educação, no Instituto de Educação tinha uma escola naquele tempo que era um laboratório de currículo, onde a gente experimentava novas técnicas educacionais para o Ministério da Educação. Nessa época eu começo a trabalhar junto com uma pessoa que marcou muito a minha vida de escritor, que é o Abigar Renaud. O doutor Abigar era meu chefe e eu trabalho com ele, e nesse período eu começo a entrar no mundo da educação. Faço uma especialização em educação pré-escolar, trabalho com crianças de 4 anos em pesquisas educacionais, e nesse período também eu conheço uma outra figura que era da área de educação em Minas Gerais, que eu trabalho um tempo com ela na Fazenda do Rosário, que é a Helena Tipoff. O senhor conheceu a Dona Helena? Então eu trabalho com a Dona Helena um pouco na Fazenda do Rosário. Dona Helena Tipoff era uma russa que foge da Rússia com a família na época da Revolução Russa, e ela vai primeiro ela vai para a França e depois ela vem para Belo Horizonte quando houve um movimento em Belo Horizonte sobre a Escola Nova. E ela vem com outros franceses, com o Claparède, vem com a Mademoiselle Milde, vem para Belo Horizonte e trabalha no Instituto de Educação. Aí a Dona Helena Tipoff vem para Minas Gerais, para a Escola Nova, e aqui ela funda a Fazenda do Rosário e começa a trabalhar na Fazenda do Rosário com a formação de professores para as escolas rurais e a formação de professores para trabalhar com crianças especiais, portadoras de necessidades especiais. E com a Dona Helena eu também tenho uma experiência de trabalhar na Fazenda do Rosário, e trabalhava no Instituto de Educação, trabalhava na Fazenda do Rosário, e no Instituto de Educação eu tive também uma grande educadora que me orientava nos meus trabalhos, que era a Nazira Férias Absaber, que foi uma mulher que introduziu o ensino pré-escolar no Brasil. Então, com ela também eu tenho um trabalho de educação. E no Instituto de Educação eu trabalho durante um tempo. E com isso, com 25 anos, o Dr. Abigar Renaud, que era meu chefe, nesse trabalho de pesquisas no Centro de Recursos Humanos João Pinheiro, o Dr. Abigar consegue para mim uma bolsa de estudo junto ao governo francês na França. E aí eu viajo para a França com 25 anos. E vou para a França para o Instituto Pedagógico Nacional de Paris. Fico lá no Instituto Pedagógico durante o ano de 67, 68 e 69. Em 1968 eu participo daqueles movimentos da Revolução dos Estudantes na França, participo um pouco dos comitês de reforma, de trabalho e tudo, e amplio o meu leque de observação sobre as exigências de um processo de educação que na França estava um pouco saturado e os estudantes reclamavam por uma outra instituição. Todos os estudantes entravam no movimento, eu participava junto com os mexicanos e com os portugueses, no comitê dos mexicanos, portugueses, e eu era um dos brasileiros que estava lá, e a gente estudava as propostas e o que a gente queria das universidades, o que a gente queria que fosse uma escola nova, que o aluno não fosse tanto apenas um consumidor, mas que os alunos fossem também investidores no processo educacional, que o processo educacional fosse uma relação de professor e aluno e não somente um investimento do professor em cima do aluno. Aqui no Brasil não tinha participado de grandes coisas, não. O movimento de 64 eu sabia o que estava acontecendo, as coisas que estavam acontecendo no Brasil, mas eu não participei ativamente. Lá na França eu participo um pouco disso. Inclusive, quando eu volto no Brasil, em 69, aí eu sou
detido há algum tempo, né? Eu sou recolhido nas dependências do DI, do Prado, para alguns depoimentos, alguma coisa a respeito desse movimento, porque eu tinha uns olheiros brasileiros que participaram, que estavam na França e trouxeram o nome da gente para o Brasil. Quando eu chego no Brasil em 69, que o movimento está bravo no Brasil em 69, passa um período, né, detido e depois respondo algum processo, alguma coisa, mas fora e tudo bem. Desde 64 tinha já o movimento de resistência, tinha alguma coisa, mas eu continuo trabalhando logo continuo no meu trabalho no Centro de Recursos Humanos, João Pinheiro, que é onde eu tinha saído para a Bolsa e volto para o meu trabalho. O Centro de Recursos Humanos João Pinheiro era do Ministério da Educação. Continuo trabalhando no Centro de Recursos Humanos João Pinheiro com a Bigar Renault. A minha atividade era pesquisas educacional, porque naquela época o Ministério da Educação mantinha, ele divulgava para todas as escolas brasileiras as experiências educacionais. Então nós trabalhávamos numa escola com os alunos, e era uma escola extremamente livre, eu podia fazer o que eu quisesse, não tinha um programa, e o que eu fazia dava certo, eu passava para o Ministério da Educação e o Ministério da Educação divulgava no Brasil inteiro para as outras escolas. Nós éramos um laboratório de pesquisa. E aí eu faço vestibular na Federal para Filosofia, na Federal de Minas Gerais. Mas o curso de Filosofia naquela época era à noite, não tinha problema. Eu quis fazer o curso de Filosofia porque eu sentia vontade de estudar mais um pouco e achava que a filosofia, que era um campo que exigia muita leitura, eu gostava muito da leitura sempre, era um curso que me ampliava uma visão do homem e que eu podia também eleger o meu objeto de filosofar, que a filosofia não tem objeto, qualquer objeto da filosofia, a filosofia elege o seu objeto de reflexão, e eu tinha essa vontade de de eleger meus objetos de reflexão. O diretor da Fafiche era o professor Arthur Versiani Veloso, que era o grande diretor que mantinha durante muito tempo a direção da Fafiche, e eu tive vários professores daquela época. O Tufi foi o Versiani Veloso, que eu fazia muita cante com ele. Eu fui aluno também do Padre Vaz, eu fui aluno do José de Anchieta Correia, eu fui aluno de quem mais? Deixa eu ver de quem? Do Moacir Laterza, que nessa época me convida para poder ser monitor do Departamento de Estética da Filosofia. Sônia também já trabalhava com Moacir no Laboratório de Estética. Ficamos muito amigos, eu e Sônia. Foi uma amizade que durou até a morte dela, que a gente foi muito próximo. A filosofia hoje eu vejo que me ajudou muito na literatura, porque hoje meu texto é um texto reflexivo. Eu faço o meu texto literário não é um texto que eu falo apenas as coisas, mas que eu conduzo também a literatura para um momento reflexivo. Acho que a pessoa tem que refletir sobre a sua experiência de vida, e tem também na literatura a possibilidade de escolher os meus objetos que eu vou tratar na literatura. Isso a filosofia me ajudou muito. Quando eu morava em Paris, depois de um certo tempo, eu comecei a sentir muita saudade do Brasil. Vontade, o mundo não era globalizado, as coisas eram bem diferentes, o Brasil era muito diferente da França, porque hoje tudo que você tem no Brasil, você tem na França, tudo que você tem na França, você tem no Brasil. Hoje as coisas se aproximaram muito. Mas naquele tempo eu tinha começou a me dar uma vontade grande de voltar para o Brasil, de um certo vontade de voltar, vontade de encontrar com meus amigos, vontade de comer determinadas coisas, vontade de dormir na minha casa, vontade por aí. Eu morava em Paris, perto de um jardim de Luxemburgo,
E todo fim de semana eu sentava no jardim para ler e ficava olhando o jardim, sentindo saudade do Brasil, saudade das mesmas coisas. E um dia eu falei comigo por que eu não pensava uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Aí eu penso uma história que é o Peixe o Pássaro, que eu escrevo quando eu estou em Paris. É lá que eu escrevo o Peixe o Pássaro. E depois que eu volto para o Brasil, eu entro num concurso, tinha o João de Barro, na prefeitura de Belo Horizonte, eu entro com esse texto no concurso João de Barro, para saber o que era aquilo e tal. E aí eu ganho o primeiro lugar. E depois que eu ganho o primeiro lugar, que a Henriqueta Lisboa era do júri, aí as editoras me veem premiado e começam a me pedir mais textos e eu começo a escrever. Até então eu não pensava ser escritor. Lia muita história da arte, lia muita filosofia e toda a vida fui um bom leitor de poesia. Sempre li muito Garcia Lorca, naquele tempo eu já lia muito a Cecília Meirelles, na França eu lia muito Paul Éluard e depois eu fui apresentado a Jacques Prévert, que era um poeta também que me encantava, que me encanta até hoje, e vou por aí. Eu sempre fui um bom leitor de poesia. Mesmo no Brasil, hoje eu leio muito Manuel de Barros, leio muito o João Cabral de Melo Neto, eu leio vários poetas hoje brasileiros. Os meus amigos eram amigos que eu tinha aqui, que a gente fazia amigos, amigo de trabalho, Paulo César Bicalho, o Guido de Almeida, era a Matilde Biadi, eram vários amigos que eu tinha no Brasil, mas eu nunca fui uma pessoa boêmia. Eu acho que a grande droga da vida é a lucidez. Eu toda a vida adorei a lucidez. Então, qualquer coisa que interfere na minha lucidez, eu afasto. Então, eu bebo hoje um uísque, eu fumo meu cigarro até hoje, mas nada para grandes mergulhos, não. É muito reservadamente. Eu frequentava alguns lugares, eu não saía demais, ou era em casa, ou a gente ia em alguns lugares aqui, que era no Cantina do Lucas, no Maleta, durante um certo período. Muito pouco, eu não saía muito, eu sempre sou uma pessoa caseira. Quando você escreve pensando num público, o seu texto não é literário mais. O texto tem que surgir da sua liberdade, de fazer o que você bem entende. Caso contrário, todas as vezes que uma escrita tem destinatário, ela não é mais literária. Você faz, depois ela vai cair na mão de você não sabe quem. Eu brinco muito hoje que a gente só escreve quando a gente tem o que dizer. Não se escreve forçando a dizer nada. Se escreve quando você tem o que dizer, então você vai e escreve. Quando eu escrevi meu primeiro livro, O Peixe o Pássaro, que eu morava em Paris, na beira desse lago, tinha uma coisa que acontecia que eu ficava muito impressionado. Eu ficava sentado nesse lago e tinha muito peixe e tinha muita gaivota. E eu observava que de vez em quando os peixes colocavam a cabeça do lado de fora um pouquinho e as gaivotas mergulhavam e saíam logo depois. E eu comecei a observar que cada coisa tem o seu lugar. Que se um peixe sair fora da água, ele morre afogado no ar. E se a gaivota entrar dentro da água há muito tempo, ela morre afogada na água. Cada coisa tem. Depois eu comecei a me encantar com dois aspectos que me marcavam nesse texto. É que tanto as gaivotas quanto os peixes não deixam rastros por onde andam. Isso me encantava profundamente. Não deixar marca. Estar naquele lugar sem saber de onde veio. Então eu começo a escrever o texto nesse encantamento que eu tinha pelas gaivotas e pelos pássaros. Quando eu volto para o Brasil, a Henriqueta do júri, e eu ganho o primeiro lugar, e aí a Henriqueta me telefona querendo me conhecer. Então eu fiquei muito lisonjeado com isso e eu passei a conhecer a Henriqueta, e com a Henriqueta eu fui fazendo as minhas reflexões sobre a construção da poesia, porque a Henriqueta era uma grande poeta,
né, brasileira, hoje reconhecida no Brasil inteiro como a grande artesã da palavra, né? Ela tinha uma exigência absoluta na construção da poesia, e eu começo a ter uma amizade com ela e aprendo com ela muita coisa a respeito da poesia. O livro é lançado em 74. Depois eu lanço Pedro, também, que é um segundo livro meu, que é o Pedro, e com o Pedro eu ganho o selo de ouro da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aí eu saio Pedro e saio Onde Tem Bruxa Tem Fada. Esse livro é muito interessante porque quando eu escrevo Onde Tem Bruxa Tem Fada, eles resolvem montar um espetáculo de teatro em cima de Onde Tem Bruxa Tem Fada. Para isso eles chamam o Klaus Viana, que naquela época estava vivo, para fazer o trabalho de corpo. Vem o Klaus Viana, vem o Paulo Afonso Grisoli, que era um diretor da Globo, que vem para fazer a direção do espetáculo, com a música da Cecília Conde, naquela época. E foi muito interessante porque eu fiz o livro para criança, e naquela época, quando montam um espetáculo Onde Tem Bruxa Tem Fada, a censura dá 18 anos. Então, essa época eu começo a descobrir que a literatura não precisa fronteira, ela não tem fronteira. Literatura tanto pode servir à criança com a imaginação dela, quando ela pode também servir ao adulto com a reflexão dele. Que um texto literário deve permitir vários níveis de leitura. E é isso que eu persigo hoje no meu texto sempre, vários níveis de leitura. Nesse período eu ganho o primeiro Jabuti com os Ciganos, né? Foi o primeiro ano que eu ganho o Jabuti, depois eu ganho outros, mas foi a primeira vez que eu ganhei o Jabuti. Também foi o Cavaleiro das Sete Luas, que eu ganhei o Prêmio Bienal Internacional com esse livro, com o Cavaleiro das Sete Luas. Cavaleiro das Sete Luas é puramente ficção, não tem absolutamente nada. É a primeira vez que eu invisto na poesia metrificada, e trabalho com a mitologia dentro da literatura para criança. Quando o Tancredo Neves ganhou para presidente da República, ele falou que a primeira coisa que ele ia fazer era a Constituinte, né? E aí era secretário de Educação Otávio Elísio Alves de Brito, que era o secretário de Educação. E parece que com uma conversa entre eles, do Tancredo com o Otávio Elísio, o Tancredo era governador e o Otávio Elísio e tal, eles queriam que as crianças brasileiras ficassem sabendo o que era uma constituinte. Há muito tempo que a gente não conhecia isso. Então eles me pediram que fizesse um livro que pudesse dizer para as crianças o que era a Carta Magna, e foi a época que eu fiz a Constituinte, a Correspondência, que foi um livro também que eu ganhei o diploma de honra do IBBY, do International Board on Book for Young People, de Londres, com ele. Os Ciganos foi o primeiro momento em que eu toco na minha infância e que eu busco a minha infância para construir um texto literário. Até então, a literatura para mim era simplesmente, partia sempre da fantasia absoluta. Eu não buscava referência na minha infância. Aí eu escrevo Ciganos, que quando eu era criança em Papagaio, tinha muitos ciganos que apareciam na cidade e eles acampavam perto da minha casa. E os ciganos, quando chegavam em Papagaio, a gente não podia sair de casa, a gente tinha que ficar preso dentro de casa, porque o cigano roubava menino, que o cigano roubava tudo que tinha. E eu era louco para ser roubado pelos ciganos, para ir embora de Papagaio e tal. Eu fugia muito de casa para ficar junto com os ciganos. Então foi a primeira vez que eu tomo esse assunto e trago para a literatura. Então ele me marca justamente por isso. E depois eu deixo o Ministério da Educação, eu me afasto e vou trabalhar como coordenador, como um dos coordenadores do Pitágoras, com Valfrido Marisguia.
Trabalho no Pitágoras como professor e como coordenador. E depois o José Fernandes Filho assume a Secretaria de Estado da Educação e me convida para ser da assessoria pedagógica dele. E aí eu vou para a Secretaria de Educação e entro em vários projetos. E na Secretaria de Educação eu trabalho durante muitos anos com vários projetos da educação, passo por vários secretários, continuo lá, até ir para a Fundação Palácio das Artes. Aí no governo Hélio Garcia, o doutor Hélio me convida para ser presidente do Palácio das Artes, é que eu vou. E quando eu saio do Palácio das Artes, eu dou por vivido o meu serviço público, não quero nunca mais falar nisso. O serviço público não anda, em absoluto. O serviço público, eles não... Você é convidado para segurar os problemas e não para resolver os problemas. O serviço público sempre foi isso para mim. Segura esses problemas para mim, mas não resolva. Então eu nunca mais pensei em ser funcionário público. Inclusive, quando o Aécio assume o governo de Minas, me convida para várias coisas. Eu absolutamente não aceito mais. Aí eu já entro numa trilogia que eu conto da minha infância, que é o Indês, o Por Parte de Pai, e Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. São 3 livros que eu conto como foi a minha infância. Eu contava muito as coisas, às vezes numa conferência eu citava alguma experiência da minha infância e depois as pessoas começavam a falar, mas você devia escrever isso, eu devia fazer aquilo, aí eu resolvo fazer isso. O Indês é o ovo que a galinha deixa no ninho. Quando você encontra um ninho de galinha no mato, você pode tirar todos os ovos, mas tem que deixar um, que chama Indês, que é para ela saber que ali é que ela bota. Senão ela perde a referência e faz o ninho em outro lugar. Então esse ovo é chamado na minha terra, em papagaio, de Indês. É o ovo gerador, é o ovo referência. Então eu pego a minha infância como referência, a minha experiência de referência, e publico em primeiro lugar o Indês, que eu conto o que acontecia na minha infância, como a gente era criado, como as crenças que tinham em volta da gente, as coisas todas, e vou trazer todo esse ritual e esses costumes e essas simpatias que se tinha em torno da criança, para ela aprender a falar, para ela proteger das doenças, e rezar para as crianças de tais doenças. Então eu trago isso para a literatura. Por parte de pai, eu conto a minha experiência com meu avô, onde eu aprendi a ler e tudo, que eu, por parte de pai, que é a minha experiência com esse meu avô, que era pai do meu pai. E depois eu publico também um outro livro que chama O Olho de Vidro do Meu Avô, que é a história do meu avô, que era o pai da minha mãe, que tinha o olho de vidro. Então eu trabalho nessa fase também com ele. Ler, escrever, fazer conta é a minha experiência educacional, a experiência de escola. Como eu entrei na escola, o que eu aprendia na escola, como é que as coisas eram ensinadas e tal, eu trabalho nisso. E são livros que são muito usados hoje, apesar de ser mineiro, por exemplo, o Indês, que é um livro que é mineiro, ele é muito vendido na Suécia, ele é muito vendido no Canadá, que são experiências mineiras. Então, hoje eu afirmo que o particular é que é universal. Trabalhei muito com arte e educação. Teve uma época que houve uma reforma de ensino no Brasil, 67, e que ela introduziu no Brasil o ensino das artes. A escola tinha que ensinar. E aí eu trabalhei muito ao lado do Augusto Rodrigues, no Rio de Janeiro, na Escola de Arte do Brasil, que o Augusto também orientava o meu trabalho,
A dona Helena Antipoff, que também trabalhava muito com o ensino da arte no Brasil, sensibilizar a criança para a arte também, para a música, para o teatro, para a dança, para tudo isso. Não deu certo, porque a escola nossa não dá conta de trabalhar com a liberdade. Ela é formal demais para deixar a arte existir dentro dela. Ela não permite a liberdade. A educação só ensina o que pode ser controlado. Isso que não é controlado, ela não dá conta. As décadas de trabalho, de tentativa, de experiência, e você conclui que a escola é servil, ela foi feita para servir a uma ideologia. E a arte e a filosofia não são serviço. Principalmente hoje, que a escola não mais preocupa com o conteúdo, ela só preocupa com o certificado. Ela quer somente o diploma. Durante um certo tempo, quando eu escrevia, antes de editar, eu já mostrava para as crianças. As crianças já viam o meu texto, que trabalhava com elas, então eu mostrava meu texto. Hoje existe um grande movimento no Brasil sobre a necessidade da formação de um país leitor, literário. Né? Então, hoje tem aumentado o número de leitores no Brasil, mas à custa muito da sociedade civil, dos movimentos nossos em torno da leitura literária. E que a escola está aceitando um pouco isso, mas não muito ainda. Mas tem aumentado o número de leitores, porque a gente sabe que é fundamental a leitura literária na formação da pessoa. Porque o texto literário, ele é feito de fantasia. Se alguém perguntar a você de que é feita a literatura, você diz assim, é feita de fantasia. Que o texto literário não tem preconceito quanto a nada. Tudo que eu penso, eu posso escrever. Ela não tem compromisso absolutamente com nada, a não ser com a fantasia. E hoje a gente sabe que o mundo é novo quando uma fantasia nova ganha corpo. Todo o real que está em torno de nós, hoje, foi uma fantasia que ganhou corpo. Esse computador, esse livro, essa caneta, esse copo, tudo, essa luz, essa câmera que está me falando, tudo isso antes foi a fantasia de alguém. E o mundo só anda pela fantasia. E uma escola que só repete, ela não acrescenta nada. Porque o que acrescenta alguma coisa no mundo é a fantasia do homem. Então hoje há um reconhecimento dessa fantasia como necessária para o desenvolvimento de uma sociedade. Então a literatura está ganhando mais espaço, mas porque está se tornando também um objeto de consumo. É preciso, para criar o novo, ter uma fantasia nova. Há 100 anos atrás, voar era uma fantasia de Santos Dumont. Você entendeu? Então, as coisas são frutos da fantasia. O que põe o novo no mundo é a fantasia. A fantasia vem do grego, da palavra fantasus, que é um verbo que fantasus significa fazer aparecer. Assusta um pouco, mas hoje já é uma coisa que já está mais ou menos circulando bem. A boa literatura é aquela que dá a voz ao leitor. Por exemplo, eu escrevo, a frase é, a casa é bonita. Para uma criança que lê, casa bonita é casa que tem jardim. Para outra, casa bonita é casa que tem pai e mãe. Para outra, casa bonita é casa que tem comida. Eu não sei o que é casa bonita, é o leitor que sabe. É isso que a literatura faz, ela dá a voz ao leitor. Eu não escrevo, a casa é bonita porque tem jardim. Eu não escrevo isso. Eu escrevo só que a casa é bonita.
Agora, o conceito é do leitor. Você dá a voz para ele. Cidadão é aquele que fala, é aquele que possui voz. O bicho para a infância é sempre uma indagação muito grande, né? A criança está sempre querendo dar voz aos bichos, ela quer saber como os bichos conversam, como os bichos se aproximam. O bicho é um grande problema para a criança, um grande problema. Ele estimula o problema da fala, o problema da reflexão, como é que se relacionam, como é que eles ficam perto, como é que um chama o outro, como é que um outro... Isso na infância é muito presente na infância. Porque a mim também os bichos me inquietam muito. Me inquietam muito, porque são coisas que a gente não consegue. Por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, eu mexo no computador, eu mando e-mail para o mundo inteiro, eu me relaciono com muitas coisas, eu faço muitas coisas, mas tem coisas que eu sou completamente incapaz. Que é, por exemplo, quando eu vejo uma formiga, eu não sou capaz de saber quem é que botou o desejo de açúcar no coração da formiga. Eu não sei isso. Eu não sei. Isso, o bicho me traz uma coisa. Eu tive durante um certo tempo um grilo que morava aqui no escritório comigo, ficou muito tempo, morava aqui. E eu ligava o som, ele vinha e ficava perto da caixa de som. E eu botava a música, ele aparecia, eu desligava a música, ele sumia aqui no escritório. E quando ele aparecia para poder escutar a música, eu comecei a observar que ele levantava a perna. Ele escutava a música com a perna para o alto. Aí eu comecei a pesquisar o grilo e descobri que o aparelho auditivo do grilo fica no joelho. Então, esses mistérios que você não dá conta de saber. Como a natureza é caprichosa, ela cuida de cada coisa no mínimo detalhe. Isso você não dá conta. Mas isso quem fala muito bem disso é o Manuel de Barros. Minerações surgiu a partir de uma conferência que houve sobre a natureza e que eles me pediram que eu fizesse uma conferência sobre a natureza. E eu fico muito cansado com essa escola que ensina que tem que cuidar da água porque a gente tem que beber. Tem que cuidar dos campos que a gente tem que comer. Como se a gente não aprendesse com essas coisas maiores. Você nunca é capaz de aprender com o rio como ele corre seguindo o caminho que a natureza traça. Você cuida do rio porque a água é boa para beber. Você cuida do campo porque vai dar comida para nós. Você cuida do rio porque vai dar peixe e a gente vai pescar e vai comer. Quer dizer, é sempre essa coisa utilitária. Então, quando eu vou fazer uma conferência sobre o meio ambiente, eu uso o que eu aprendo com a natureza no dia a dia. Mas aprendo em termos substancial. O que eu aprendo com a água que não permite o vazio, que ela preenche tudo. Aí eu vou fazer uma reflexão a esse respeito. Então ele surge de uma conferência. É sobre os rios da minha infância, as pedras da minha infância, as coisas da minha infância. Você tem que estar aberto ao mundo, você tem que observar o tempo inteiro, você tem que estar sempre atento ao mundo, às mudanças do mundo, à maleabilidade da vida, né? Para você poder ter vontade de escrever. Uma coisa que a Henriqueta Lisboa falou comigo logo no início da minha vida. A Henriqueta disse o seguinte, que o que existe de mais sábio no mundo é a natureza. A natureza sabe a hora de florescer, sabe a hora de dar fruto, sabe a hora da colheita. A natureza sabe dividir o tempo em estações, muito bem. A natureza sabe o tempo da chuva, sabe o tempo da seca, tudo isso. E que a natureza, com essa sabedoria dela, ela nunca fez um rio para criança e um rio para adulto. Ela nunca fez um sol para criança e um sol para adulto. Então não é inteligente fazer uma literatura para criança e uma literatura para adulto. Ou é literatura ou não é literatura.
Então isso para mim me marcou muito. Então você escreve um texto, né, mas sabendo que você vai ter vários níveis de leitura. Cada um lê o meu texto com a experiência dele, e não com a minha experiência. O texto tem que ser lido com a experiência do leitor. Então, por exemplo, o mesmo livro que as crianças leem numa escola, por exemplo, As Patas da Vaca, ou História em Três Atos, são livros extremamente para criança que está sendo alfabetizada. E são livros que são usados na universidade na cadeira de estilística. Então, por exemplo, eu tenho Por Parte de Pai, que é um livro que as crianças leem na escola, mas hoje é o livro mais usado na alfabetização de jovens e adultos. Então, esse texto que tem vários leitores é que para mim é importante, não um texto que delimita o leitor. O De Não em Não é uma ficção sobre a fome. Teve uma época que eu passava no mesmo lugar e o sinal fechava, na mesma rua, todo dia, e eu estava dirigindo e o sinal fechava e as pessoas vinham andando para o meu lado, eu nem esperava ela me dizer o que ela queria. Eu já falava não. Eu não escutava o que ela tinha a me dizer. Eu já falava o não anteriormente. Aí um dia eu assustei com isso. Essas pessoas que ficam nos sinais escutando não o tempo inteiro. Aí eu resolvo contar uma história da fome. E a partir do não e não. E é uma história que é uma família que não tem absolutamente nada para comer e que numa noite, não tendo absolutamente nada para comer, ela enche uma bacia d'água, põe no quintal e pesca a lua que é cheia para dentro da bacia e come a lua no café da manhã. É mais ou menos isso. Não tem que pensar na mensagem, ela que vai descobrir. Quem pensa em mensagem é o Paulo Coelho. Paulo Coelho faz autoajuda, ele pensa em mensagem. Eu não posso pensar isso, senão eu viro autoajuda. Eu tenho que confiar na capacidade reflexiva do leitor. Se eu não confiar nisso, eu faço autoajuda. Eu tenho que saber que o leitor pensa e que o mundo não deixa ninguém analfabeto. Desde o momento que você nasce, você está condenado a fazer leituras do mundo. Nascer é estar condenado a ler. Você lê o tempo inteiro. Você não lê somente o que está no livro, você lê o mundo o tempo inteiro. O mundo é um grande livro sem texto. Você que vai botar o texto, você que vai botar a legenda no mundo. O trabalho do homem é legendar o mundo. O Tempo de Voo foi um livro que eu fiz e que saiu simultaneamente no Brasil, no México, na França e na Alemanha. Que foi um livro muito premiado, foi o livro que eu ganhei o prêmio internacional de Guadalajara, no México, com ele. E ele sai simultaneamente nesse país. Então é um livro que marcou muito. É um livro que eu faço de uma conversa entre um velho e uma criança. É um livro de ficção, mas que é uma conversa sobre uma criança perguntando a um velho por que ele está tão trincadinho. Então é um livro, eu mesmo conversando com a minha infância. Eu não tenho problema de falar na minha literatura, e a crítica reconhece isso comigo muito bem. Eu não tenho que falar, eu não tenho medo de falar, de conversar com a criança sobre a morte, sobre o abandono, sobre esses grandes medos que são comuns a todos nós. Isso eu não faço. Agora, o texto de terror, essas coisas eu não faço, não. Eu escrevo quando eu tenho vontade e leio muito. Eu estou sempre mais envolvido com a leitura. Eu acho que ler é tão bom, ler é muito bom. Então eu gosto da leitura. Então hoje eu leio mais do que escrevo.
dedico mais. Mas todo dia eu escrevo um pouquinho, ou escrevo uma carta para um amigo, ou escrevo uma quarta capa de um livro que alguém está me pedindo, ou escrevo um texto para um catálogo, ou um texto sobre uma revista que está pedindo um texto sobre educação, alguma coisa. Sempre escrevo alguma coisa por dia. Você escreve, mas é difícil, não é fácil escrever. É um trabalho e você tem que ir atrás dele, não inspira, não vem nada de inspiração, não. Eu estou aberto para, quando acontece uma coisa e me surpreende, eu me mergulhar naquilo e ir atrás daquilo e na minha reflexão a respeito daquilo. No prêmio Hans Christian, eles escolhem os 5 escritores do mundo, né? Os escritores melhores para criança do mundo, e eu fiquei em 2º lugar. Para mim, ela já foi um grande prêmio. Não sei se para o Brasil representa alguma coisa nessa área. O Brasil que representa muito é o jogador de futebol. Eu tenho um movimento, que é um movimento que eu mais ou menos coordeno no Brasil, que chama Por um Brasil Literário. É nacional. Ele é financiado pela CIA, pela Fundação Nacional do Livro, pela Ecofuturo, são várias entidades que sobre a Flip, em Paraty, são vários movimentos em torno da literatura. Todo mundo que trabalha com leitura literária é bem-vindo ao movimento, é um movimento aberto. A gente tem um site que as pessoas se inscrevem e a gente mantém isso o tempo inteiro com eles. Todas as pessoas que trabalham com literatura, que divulgam o texto literário, elas pertencem ao movimento. Então elas se inscrevem no movimento, a gente mantém elas informadas a respeito das coisas, a gente sugere o que mais que ela pode fazer, a gente tem vídeos que a gente manda, tem filmes que a gente faz, que a gente manda para eles, e eles vão divulgando a leitura literária. É um movimento grande. Quando eu trabalhava na escola, aprendizagem significava transferência. Eu ensinava uma coisa para o meu aluno, depois eu dava uma prova para ele, mas ele tinha que transferir aquilo para uma situação nova. Se ele dava conta de transferir o que eu ensinei para uma outra situação, a gente dizia que ele aprendeu. E a escola de hoje, ela diz que a criança aprendeu quando ela repete o professor ou o livro. E isso não é aprendizagem. Não é. E a escola de hoje está muito preocupada com a repetição. Então ela não cria absolutamente nada de novo. E ela vai ganhando força nisso. E ao mesmo tempo que a gente vê, quando a criança tem, por exemplo, uma coisa acontece hoje no país que a gente tem que reverenciar. Nunca se comprou tanto livro para criança como o governo compra hoje. As bibliotecas hoje estão cheias de livro, de literatura, de bons livros escolhidos por boas comissões e que as escolas estão todas com esse livro, né? Isso tem à vontade. Então, as crianças hoje têm muito acesso a esse livro. E as crianças gostam desse livro. Toda criança gosta de ler. Criança com 1 ano de idade gosta de livro. Ela lê de cabeça para baixo, da frente para trás, ela pede para você contar para ela o que está escrito, ela está sempre envolvida com isso. Toda criança gosta de livro. Basta deixar o livro à disposição dela, que ela é leitora. E hoje o governo tem feito isso. O governo tem feito isso com muita compra de livro, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, depois com o governo Lula, foi muita compra de livro que o governo fez atualmente. E as escolas estão com os melhores livros hoje. É saber o que é educação e o que é adestramento. A educação é quando você deixa o sujeito escolher o seu próprio destino e você ajuda.
Agora a escola de hoje é adestrada, ela faz adestramento. E isso não cria uma pessoa saudável, cria sempre uma pessoa dependente. Um cidadão que fica esperando muito que as coisas aconteçam e não faz nada. E quando você é dono do seu destino, você corre atrás dele. Então isso é preciso diferenciar bem o que é uma escola que trabalha com a educação e o que é uma escola que trabalha com adestramento. Alfabetizar é um grande momento da escola, é o que de melhor a escola faz para o aluno, é alfabetizá-lo, é tornar o mundo acessível a ele. É saber que numa biblioteca, tanto tem numa biblioteca o passado quanto o futuro. Tanto eu conheço a minha tradição, quanto eu conheço o que pode ser feito ainda. Então, a alfabetização é o grande momento da educação. Todo o resto de uma escola é pela leitura. Todos os animais podem ser adestrados. Todos. Só o homem pode ser educado. Só o homem é capaz de refletir sobre o seu destino. Então, por que a escola, ao deixar o outro refletir o seu destino, ela vai adestrá-lo também? Ela perde esse privilégio de ter o outro como uma escolha. A liberdade é muito complicada. A liberdade perturba, né? Então, por isso que eu estava dizendo para você, a escola é servil. Ela está ali para servir uma ideologia. Ela não está para servir o sujeito. Ela quer que o sujeito sirva àquela ideologia. E a gente foi feito para servir a gente.